Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nosso texto número 2, tá bom? É o texto sobre a monarquia, né, ou realeza, que fala sobre a política, economia e sociedade. Tá vendo aqui, ó? Um texto de uma página só, né, dependendo da sua letra, tá bom? Então é um texto super tranquilo de fazer, tá? Não estou sobrecarregando ninguém, né? Eu espero, assim espero, tá bom? E é um texto pequeno, mas que traz o básico para vocês entenderem, né, como foi a formação de Roma. E por que você tem que entender sobre Roma? Fala, professor, eu quero saber sobre Roma antiga, né? É interessante você entender, porque no ano que vem você vai entender, vai começar a ver sobre grandes navegações, e aí você vai entender por que esses povos saíram da Europa e começaram a tomar novas terras. Outra coisa que você vai entender também, qual é a importância, né, que todo esse processo teve é, para o nosso cristianismo, né? Se você é cristão ou protestante, né, não importa qual igreja você seja, você tem que entender de onde veio a sua religião, quais foram as origens, né? E as origens da sua religião está lá na Roma Antiga. Vocês vão entender isso, com isso nas próximas aulas, né? Mas, por enquanto, vamos falar sobre a monarquia ou a realeza, tá bom? Então, eram 4 questões, né? Bem tranquilas, tá? Eu vou falar aqui, bom, esse vídeo vai ser mais curto, tá? Então, fiquem tranquilos, tá? Quem ainda não fez a atividade, por favor, vai lá e faça, tá bom? Está disponível. Mesmo que esteja pendente, vai lá e faz, não tem problema, tá? Tranquilo, né, gente? Então, as questões, né? Eram 4 apenas, super suave. A primeira, apesar de ter um rei, o Senado era quem governava Roma. Por quê? Claro, o Senado escolhia o rei. Então, assim, se o rei não fizesse aquilo que o Senado pedia, né, ele era posto para fora. E vocês vão ver que o Senado de Roma não era brincadeira, não. Ali, se o rei desse mole, os caras iam lá e faquinha no bucho e acabava com o rei. Assim mesmo. Assassinava, pronto, manda o próximo. Então, assim, o rei ele era uma figura, né, importante. Né? Ele poderia colocar suas ideias em pauta, mas se o Senado falou assim, ó, rei, não vai rolar isso aqui não, tio. Então, sai fora. Então o rei fazia o quê? O rei não sabia onde estava pisando, né? E ele ficava de boa, né? É claro que o rei sempre andava alinhado ali com o Senado, tudo bem? Então, a pergunta 2. Como os romanos faziam para aumentar seu poder militar? Os romanos, né, como a gente comentou na aula passada, primeiro eles subjugaram, né, eles negociavam, né, com algumas províncias, né, algumas regiões ali no entorno deles, né, que falavam latim, e aí se o cara topasse, opa, beleza, né, coloca os homens, né, no seu exército, e aí você consegue aumentar o seu exército, dessa forma, tá bom? Ou simplesmente, né, escravizavam os caras, né, aqueles que não quiseram topar via diplomacia, né, aí a guerra funciona. Por isso que existe o exército. O exército existe quando a política falha. Se a política falhar, né, da forma de diplomática, aí os caras mete o louco mesmo, vai pra guerra, ponto final, tudo bem? Tem que entender isso, tá? Então, quando eles subjugavam esses caras, eles transformavam eles em escravos. Não, mas não eram igual os escravos que vieram para o Brasil, né? Que uma das maiores tragédias da humanidade. O escravo lá, ele poderia trabalhar por um período, né? E eles tinham algum direito, de repente, se ele fosse um bom soldado, poderia até aumentar a sua riqueza, né? Tem um filme muito bom chamado Spartacus, é um filme dos anos 60, mas ele é maravilhoso. Né? Você vai ver esse filme, você vai entender muito sobre Roma Antiga, porque é um filme muito bem feito, com atuações que vocês vão olhar assim e falar assim, caramba, isso é um filme. Né? Então, quem quiser assistir, né, assista o filme Spartacus, eu acho que tem de graça na internet, não sei, né, é um filme muito antigo. Bom, então, assim que ele aumentava o poderio militar, né?
os caras, né, quando não estavam em guerras, eles estavam no campo, né, estavam lá plantando, colhendo, e aí quando tinha uma guerra, aí sim eles eram convocados, né. E a terceira, né, qual era o tipo de economia em Roma? Roma tinha uma economia agropastoril, né, era agricultura e pastoreio, principalmente, né, de ovelhas. Isso aí porque ovelhas, cabras, né, pequenos animais, né, porque esses animais eles ofereciam muita coisa, né, para eles, tanto carne como o leite e o couro, tá bom? Então era a economia agropastoril. Ponto final, não precisa justificar nada, tá? E a 4, né? A sociedade romana era estamental e compreendia, né, três camadas. Quais eram essas três camadas, né? Eram os patrícios, que eram os ricão lá, os burguesão, né? Os clientes, que eram os parentes, né, o primo pobre desses caras, né? Que eles tinham terras, mas não tinham poder político. E os plebeus, né? Os plebeus que eram os trabalhadores, né? Os homens pobres livres, né? E esses caras que pegavam no pesado, né? E os escravos. Escravo, gente, tem que entender que quando o cara ele é um escravo, é como se ele fosse uma ferramenta. Então ele não era nada, né? Não tinha direito nenhum. Você não vai pegar o seu martelo e vai dar direito ao martelo. Você hoje tem o direito a descansar. Não, né? Infelizmente é assim que a banda tocava. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Quem não fez ainda, vai lá, faça, tá bom? Que é muito importante para vocês, tá bom? Não vão pro segundo ano para ficar boiando em aula de história, não, tá? Porque ser retido em aula de história é realmente algo muito triste, tá bom? Beleza, gente? Então vamos lá, se cuidem e até a próxima. Valeu!